Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Que honra e que privilégio é poder estar aqui e poder falar do amor desse Deus que é tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito, santo, fiel. Irmãos, é um desafio muito grande, porque não é fácil. A responsabilidade é muito grande. E quando o pastor falou comigo, para eu poder estar ministrando aqui hoje, eu comecei a perguntar ao Senhor o que é que Deus queria falar conosco nessa noite. E eu tentei mudar de texto, tentei procurar outros textos, mas só me vinha esse texto ao meu coração, que está lá em 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler somente o versículo 18. 1 Samuel 16, versículo 18. Primeira Samuel 16, versículo 18, que vai dizer o seguinte. Eu vou ler na minha versão aqui, irmãos. É a ACR. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Nós costumamos ouvir muitas pregações sobre o rei Davi. Nós costumamos ouvir muitas pregações também sobre Saul. Não é um texto desconhecido da igreja, não é um texto desconhecido dos irmãos. Mas tem alguns aspectos importantes que eu quero falar a respeito nessa noite. Primeiro, para nós entendermos nesse ponto aí, em que Saul vai mandar chamar Davi, Saul havia recebido uma ordem de Deus e ele desobedeceu. Ele obedeceu parcialmente, mas como nós vamos ver, obediência parcial é desobediência. Lá em 1 Samuel 15, capítulo 15, o versículo 2 e 3, vai dizer o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, em ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Ameleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Nada lhe poupes. Preste atenção nesse detalhe. Nada lhe poupes. Porém, matará homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. E aí, Saul vai, guerreia, ganha, extermina as pessoas, mas ele pega o rei dos amalequitas, não mata o rei dos amalequitas, e do melhor do gado, do melhor das ovelhas, do melhor do que tinha ali, Saul vai e não extermina. E ali Samuel, quando chega e vê aquilo, ele pergunta a Saul: o que é que você fez? O que é que eu estou ouvindo? Essa zoada aí de ovelhas, de bois, esses mugidos. O que é isso? Sendo que o Senhor mandou você matar ao rei, matar a tudo. E Saul, simplesmente, ele foge da responsabilidade que Deus tinha dado para ele, por medo do povo, por medo do que o povo ia achar. Mas aí o que acontece? A partir daquele momento em que Saul desobedece a Deus, porque mais uma vez eu vou reiterar aqui, obediência parcial é desobediência. Deus vai e se retira de Saul e tira o reinado de Saul, rejeita Saul para que ele não reine, nem a sua descendência. E agora Deus vai e escolhe Davi. Encontra em Davi um homem segundo o seu coração. Quando o Espírito de Deus sai de Saul, Saul começa a ser atormentado por espíritos malignos. E a partir de então, o Espírito de Deus agora se apossa de Davi. E é nesse momento em que Saul está atormentado, em que um dos seus servos, um dos seus homens, chega para ele e diz assim: Saul, tem um rapazinho lá, um
belemita, filho de Jessé. Vai lá e pega aquele menino, ele toca, ele sabe tocar. Ele, além de saber tocar, ele é um homem de guerra, é um homem valente. Ele é sisudo em palavras, ele é de boa aparência. Só que o principal, irmãos, o que eu acho mais bonito é que no final vai dizer assim: e o Senhor é com ele. Sabe, meus amados, você pode ser um grande estudioso, você pode ser um grande profissional, você pode ser um bom cônjuge, você pode ser boas referências aí na sociedade. Mas se o Senhor não for com você, de nada vale todas as outras características. Se o Senhor não for conosco, se a presença do Senhor não estiver conosco, de nada adianta. E aqui eu acho interessante algumas características de Davi. Porque o que Saul precisava, enquanto Davi tocava, enquanto era ministrado ali o louvor, o dedilhar da harpa, os demônios saíam de Saul e paravam de o atormentar. E eu fico imaginando, irmãos, não basta apenas saber tocar. Davi podia ser um exímio instrumentista, podia tocar muito bem com excelência, mas o que fazia o demônio se retirar enquanto ele tocava era a presença de Deus. Não adianta nós ministrarmos o melhor louvor, ensaiar as melhores notas, ter os melhores agudos, contraltos, seja lá o que for. Não adianta se a presença do Senhor não estiver conosco. Aquele dom que Deus tinha dado a Davi de saber tocar, Ele também entrega muito de nós muitos dons. Mas sem a presença de Deus é somente mais um dom. É somente mais um. Mas aquele menino tinha algo diferente da parte do Senhor. Aquele menino, que na época era um menino, veio se tornar um grande rei. Um salmista de excelência, que não abria mão da presença do Senhor. Davi não buscou a presença do Senhor quando ele estava nos palácios. Davi não buscou a presença do Senhor quando ele já era um rei notável. Era enquanto ele era pastor de ovelhas, o último da sua casa, aquele que ninguém esperava para o almoço, para o jantar. Davi era esse homem, mas ele, lá naquele pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, ele buscava a presença do Senhor. Ele encontrou a presença do Senhor. Nós vamos ver também, irmãos, que outra característica que ele tinha era ser forte e valente. Por que eu estou falando as características de Davi? Porque é importante para nós, como os discípulos de Cristo, ter as características que Davi teve. É importante nós, como discípulos de Cristo, usar os nossos dons e talentos para o reino de Deus. O que você tem feito com o dom que Deus tem te dado? O que você tem feito com o dom mais precioso que o Senhor tem te entregado? Você tem desperdiçado? Você tem usado para o reino de Deus? Deus nos entrega muitos dons e talentos, mas como nós o temos usado? Davi era um homem forte e valente, ou seja, estava preparado para a guerra, era homem de guerra. O discípulo, o verdadeiro discípulo, ele tem que estar também preparado para as guerras, porque não pense que não vai haver guerras, não vai haver lutas, não vai haver provações. Jesus não prometeu um mar de rosas. Jesus não prometeu que tudo na nossa vida seria prosperidade, felicidade e gozo eterno. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, mostrando para nós que a presença dEle é o suficiente. Mostrando para nós que sem a presença dEle nós não somos nada. Sem a presença dEle nós não conseguimos nem respirar. Sem a presença dEle nós não conseguimos nem falar. Davi era um homem sisudo em palavras, ou seja, ele era certeiro nas palavras. Ele tinha a palavra certa, no momento certo, na hora certa. E ao olhar para nós, eu fico me perguntando, será que nós também temos sido assim?
as nossas palavras, o nosso falar? Será que no nosso falar, no nosso andar, no nosso ser, nós temos mostrado para as pessoas que nós somos discípulos de Cristo? Que nós somos servos do Senhor? Nós não sabemos como aqueles meninos conheciam Davi, como os servos de Saul conheciam Davi. Mas Davi, mesmo sendo um pastorzinho de ovelhas, ele já era notável, porque a presença de Deus era com ele. Ele também era de boa aparência. E aí eu fui pesquisar, o que é que essa boa aparência quer dizer? O que é que eles queriam dizer ali, né? E aí, boa aparência, no caso, seria o verbo este. Não sei se está certo, mas é assim, este. Que pode ser homem, servo, campeão. Ou seja, um verdadeiro discípulo de Cristo, ele é servo. Um verdadeiro discípulo de Cristo está preparado para as batalhas. Um verdadeiro discípulo de Cristo não entra em uma batalha se a presença de Deus não for com ele. Eu gosto do início da história de Davi, porque em tudo Davi consultava a Deus. Vocês podem procurar e ler toda a história de Davi, e em todo momento, enquanto Davi consultava a Deus, as coisas caminhavam, o Senhor o livrava. Não é à toa que durante muitos anos ele sofreu perseguição de Saul e ele conseguiu fugir, porque Deus o livrava. Em todo momento Davi tinha essa preocupação: Senhor, eu devo atacar a cidade tal? Eles vão me entregar na mão de Saul? Senhor, eu devo fazer isso? Se você é discípulo de Cristo, de verdade, você não faz as coisas pelo seu próprio entendimento, por mais simples e cotidianas que elas pareçam ser. Mas, irmãos, às vezes nós estamos tão acostumados que esquecemos de perguntar a Deus: Deus, isso aqui que eu quero comprar é da tua vontade? Deus, tal coisa ali que eu estou planejando é da tua vontade? Ô Senhor, esse relacionamento que eu quero entrar é da tua vontade? O Senhor está nesse negócio? Esse trabalho, essa porta de emprego que se abriu para mim, é da tua vontade? Mas o problema, irmãos, é que a gente quer remediar as coisas e não pede antes a Deus a direção. E muitas vezes nós fazemos como Saul, queremos obedecer na parte que convém. Mas quando não convém, quando nós não entendemos o agir e o trabalhar de Deus, quando aquilo é difícil para nós de obedecer, nós fazemos uma obediência parcial. Nós obedecemos só naquilo que nós achamos que é certo. Nós não temos a paciência de esperar o Senhor responder. Nós não temos muitas vezes o discernimento de consultar a Deus. Só que o discípulo de Cristo, ele só consegue vencer as guerras, vencer as batalhas, se ele estiver na direção de Deus. Uma criança, ela é totalmente dependente do pai, da mãe. E nós devemos ser assim com Cristo. Totalmente dependente dele. Totalmente dependente. Qual foi a última vez que você consultou a Deus e esperou a voz de Deus? Porque muitas vezes nós queremos que Deus diga sim para aquilo que nós queremos. E Deus sabe que talvez aquilo que nós queremos não vai ser bom para nós. Deus sabe o que a nossa alma necessita. Deus sabe o que o nosso coração precisa. Deus sabe como você chegou aqui. Deus sabe tudo aquilo que você tem necessitado, as situações que você tem passado. Mas deixa eu te dizer, muitas delas só aconteceram porque você deixou para consultar Deus depois e não antes. Muitas situações que você passou na sua vida e talvez passe, é porque antes você não chegou para Deus e falou assim: e aí, Senhor? O Senhor está nesse negócio? Uma coisa que me chamou a atenção é que Saul e Davi, eles são totalmente diferentes. Tanto quando nós vamos ler a descrição deles fisionomicamente, quanto quando nós vamos ver as características, né, psicológicas, todas as coisas. Eles são totalmente diferentes. Davi obedecia a voz de Deus. Saul, ele desobedeceu a voz de Deus. No momento em que Davi, um instante em que Davi
não consultou o Senhor, foi o momento em que ali ele caiu em pecado com Batseba. E ele depois se arrepende daquilo, amargamente. Aquilo foi uma mancha na história de um grande rei. Um péssimo pai, mas um grande rei. E eu fico olhando, irmãos, que outro ponto que me chamou a atenção é que o Senhor em todo tempo era com Davi. Mas o Senhor se retirou de Saul. Porque onde tem o pecado, Deus não habita. Onde o pecado faz parte, não tem como Deus estar. E naquela época as pessoas tinham a visão de que pecado era desobediência da lei, era transgressão da lei. Pecado era não ouvir a voz de Deus. Hoje, às vezes, nós temos uma concepção, muitas denominações, de que pecado é um brinco, pecado é uma calça, pecado é uma roupa, pecado é isso, é aquilo. Mas deixa eu te dizer, pecado é não ouvir a voz de Deus. O principal pecado é você ter o coração endurecido a tal ponto de Deus estar te dizendo, não faça, e você fazer. Ou ficar como Balaão, tentando que Deus te dê autorização para você errar. Existe a vontade permissiva de Deus e existe a vontade de Deus. Não force a vontade permissiva de Deus. Porque muitas vezes Deus pode permitir. De tanto você pedir, Ele pode permitir. Mas no final aquilo vai te afastar totalmente dele. Porque Deus não obriga ninguém a ficar na presença dele. Deus não obriga ninguém a estar com ele. Ele nos atrai com o seu amor, com essas cordas de amor. Mas ele nos dá o livre-arbítrio. Então, cuidado, porque talvez aquilo que você acha que é a vontade de Deus, é a vontade permissiva de Deus, Deus permite para que você possa aprender. Outro ponto, irmãos, e aí eu quero ler antes de ir para o próximo ponto, é 1 Samuel 18, versículo 14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, porque o Senhor era com ele. Quando o Senhor é conosco, nós logramos bom êxito. Quando nós colocamos Deus na direção e somos direcionados por Deus, as coisas dão certo. Porque Davi estava ali no propósito de Deus. Deus queria dar para um povo um rei bondoso, um rei segundo o seu coração. E ele encontrou em Davi esse homem. Ele encontrou em Davi. Como eu falei, Davi consultava a Deus para suas decisões, Saul não consultava, ao contrário. Saul ia até cartamantes, até outros tipos. Consultava outras feiticeiras, videntes, mas Saul não consultava a Deus. Saul é o tipo de pessoa que persegue. Davi é benevolente. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele não vive perseguindo os outros. Ele é benevolente. Quantas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, de se vingar de Saul, mas Davi não o fez. Eu acho interessante que Davi estava na caverna, mais para o fundo da caverna, Saul entrou na caverna, e ali Davi tem a oportunidade, e as pessoas ainda falam assim, eita que hoje Deus te entregou o teu inimigo na tua mão, mata ele. Parece às vezes aquelas profecias, né? Eis que eu te digo, vai lá e te vinga. Mas Davi não ouviu. Davi poderia, mas ele não fez aquilo. Porque ele sabia que o tempo dele reinar não era o tempo que ele queria, era o tempo de Deus. Todo aquele tempo, tudo que Davi passou, foi Deus forjando ele para que ele pudesse ser um rei. As perseguições, as lutas, as dificuldades, elas nos mostram e nos forjam o nosso caráter e nos aproxima de Deus, da presença de Deus.
Saul queria reinar a qualquer custo. Por isso ele perseguia Davi. Davi não. Ele esperou o tempo certo. Davi tinha um relacionamento íntimo com Deus. Quando ele vai ali diante do gigante, ele diz assim: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? Ele tinha um relacionamento íntimo e profundo, a tal ponto de quando ele pecou e se arrependeu. Essa é a diferença de Saul também e Davi. Saul não se arrependeu. Saul ficou dando desculpas, dizendo assim: mas eu fiz, eu sacrifiquei. Davi não. Davi se arrependeu dos seus pecados. E pediu a Deus naquele Salmo 51 tão conhecido, disse assim: Deus, pode me tirar tudo. Se eu quiser me tirar o reino, o Senhor pode me tirar tudo, só não tira a tua presença. Ai, irmão, sem a presença de Deus a gente não resiste. Sem a presença de Deus a gente não consegue. Não adianta. Mas Saul não. Teve uma frase que Saul fala quando é confrontado por Samuel, que eu achei interessante. Ele fala assim: o Senhor, eu sacrifiquei ao Senhor teu Deus. Ele não falou ao Senhor meu Deus, ao Senhor nosso Deus, ao Senhor teu Deus. Ou seja, o teu ali indicava um afastamento. Davi, o relacionamento de Saul com Deus era baseado no que Samuel direcionava a ele. Mas não era um relacionamento íntimo e profundo. E nós podemos perceber isso em todos os salmos de Davi. A profundidade, a excelência, a ponto de um salmo, ele mostrar o sofrimento do Messias, antes mesmo de acontecer. Isso mostra profundidade, isso mostra excelência, isso mostra preocupação em adorar de verdade a Deus. Um verdadeiro discípulo de Cristo é adorador por excelência. O verdadeiro discípulo de Cristo não perde tempo, adora em qualquer dia, a qualquer hora, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao luto. Quando Davi perde seu filho com Batseba, ele levanta e adora ao Senhor. E ele diz assim, e as pessoas não entendem, porque enquanto o menino estava vivo e estava doente, ele estava ali jejuando e orando, e chorando e orando, e não comia, entristecido. Quando o menino morreu, ele se levantou, louvou ao Senhor, glorificou a Deus. E aí os servos dele perguntaram para ele: mas como pode? Ele disse assim: eu orava para que Deus tivesse misericórdia dele, mas Deus o colheu. Ele agora não volta para mim, mas eu vou até ele. Irmãos, como é que está o nosso coração no que tange a questão da adoração? Você vem ao culto e como é que está esse momento? A adoração ela é fundamental, não é à toa que enquanto Davi tocava a harpa, os demônios saíam ali de Saul e parava de atormentá-lo. Porque o nosso louvor, ele tem ele é essa ferramenta de Deus. Ele é esse instrumento de Deus para libertar. Quem nós temos sido? Quem nós temos sido? Eu quero que você nessa noite pense a respeito disso. Quem nós temos sido na presença do Senhor? Será que se as pessoas aí fora olharem para você, será que se as pessoas aí fora fossem procurar alguém, estivessem atormentadas e fossem procurar alguém, elas procurariam você como referência de homem e mulher de Deus? Será que se o nosso país agora tivesse em guerra, procurariam você para orar, para dar uma palavra? Como discípulos de Cristo, nós temos que estar preparados. Aquele menininho lá do pasto, simples, humilde, que não tinha muita coisa, mas que tinha o mais precioso, que é a presença de Deus. Davi entendeu
que a presença de Deus era melhor que o título de rei, entendeu que sem a presença de Deus, ele não conseguiria. E que a presença de Deus traz alegria ao nosso coração, a alegria da salvação. Foi até aqui que o Senhor me trouxe essa palavra. Eu quero que você feche seus olhos. Eu vou estar louvando nesse momento. Se você conhecer esse hino, louve comigo. Mas eu quero que você olhe para dentro de você nesse momento. E dentro do seu coração, ore ao Senhor e diga assim: Senhor, sem a tua presença, eu não resisto. Sem a tua presença eu não saio daqui. Assim como Moisés falou, Deus, sem a tua presença não me faça nem subir. Não me faça nem ir a lugar nenhum. É a presença de Deus que faz a diferença. Senhor, eu quero ser uma pessoa em que as pessoas olhem para mim e digam assim: o Senhor é com ele. O Senhor é com ela. Fazendo assim a diferença.